Boa tarde, queridos e amados irmãos. Que a graça e a misericórdia de Deus venha a ser sempre sobre a tua vida, sobre a minha vida. Irei eu aqui trazer uma reflexão da palavra do Senhor que se encontra aqui no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 21, que diz assim: Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pela obra quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Meus queridos amados irmãos, aqui a palavra de Deus vem na minha vida e na tua vida nesta tarde, falando sobre fé e sobre obra. Meus queridos amados irmãos, nós conhecemos a história de Abraão. Abraão era um homem servo de Deus. Abraão era um homem temente a Deus, que era conhecido pela sua grande fé que ele tem no nosso Deus Todo-Poderoso. Então Abraão era um homem já avançado em idade, o qual a sua esposa Sara também já era uma mulher avançada em idade, e Deus fez uma promessa a Abraão, mas Sara, a promessa de um filho. Então veio a Sara gerar este filho, o filho da promessa, o qual Deus tinha prometido a Abraão mais Sara. Então, numa certa feita, Deus pediu um sacrifício a Abraão. Deus pediu que Abraão provasse o seu amor, que Abraão provasse a sua fé que ele tinha no Deus Todo-Poderoso. Pediu o filho de Abraão em holocausto. Então, meus queridos amados irmãos, imagine a situação a qual se encontrou Abraão. Porque aquele filho era o único filho que Abraão mais Sara tinha. Era aquele filho dado por Deus por promessa a Abraão. E nós não vimos, meus irmãos, aqui perante a Bíblia, em momento nenhum, Abraão reclamar: Senhor, porque o Senhor me deu o filho por promessa, agora o Senhor quer tirar de mim. Muitas das vezes, queridos amados irmãos, acontece uma coisa na minha vida, acontece uma coisa na tua vida, nós começamos a murmurar, nós começamos a perguntar o porquê, em vez de nós chegar a bater nosso joelho no chão, agradecer a Deus pelo fato de ainda estar vivo, de ainda poder presenciar o amanhecer do dia, o anoitecer, de por ter o pão de cada dia em nossa mesa, mesmo de acordo às dificuldades que eu e você estiver passando, que nós viemos aprender, meus queridos amados irmãos, com Abraão. Então, Abraão chegou até o ponto de amanhecer o dia. Então Abraão, sem murmurar, sem reclamar, foi e botou as celas sobre o jumento, organizou os moços, o qual ia lhe ajudar na viagem, e pegou o seu filho Isaque, o filho da promessa, e seguiu em viagem até o local o qual Deus lhe indicou. Então, meus queridos amados irmãos, imagine aí como se encontrava o coração de Abraão naquela viagem. Eu creio, meus queridos amados irmãos, que o moço, de por ser novo ainda, eu creio que perguntando ao pai, certamente satisfeito com a viagem por seu pai estar ali levando, sem saber que estaria sido levando para ser servido em holocausto ao nosso Deus. Então, creio eu que Abraão, mesmo como nós somos pais, nós sabemos que é muito difícil quando acontece alguma coisa com nossos filhos. Então, Abraão seguiu em viagem levando seu filho. E a palavra de Deus nos revela, queridos amados irmãos, que chegando numa certa distância, o local aonde era para ser feito o sacrifício, Abraão parou a todos os seus moços, e aí que Abraão fez o seu grande ato de fé em cima de uma grandiosa obra. É por isso que nosso pai Abraão é conhecido como o pai da fé, porque fé que nem Abraão nós vemos hoje muito difícil se encontrar no meio de tantas pessoas que nós conhecemos, no meio de tantos cristãos que nós conhecemos. Então ele chegou para o seu moço e falou: fique aqui enquanto eu e o meu filho subirei lá, adoraremos a Deus e voltamos. Meus queridos amados irmãos, o interessante aqui nesse versículo aqui
a palavra de Deus vem falando que o filho Isaque era para ser sacrificado em holocausto. E como que ele tinha essa certeza de que ele ia subir, ia adorar a Deus juntamente com seu filho e voltar dando glórias a Deus, simplesmente pela fé da providência que ele sempre teve no nosso Deus. Então ele pegou a lenha, pôs sobre o ombro e subiu ao local. Preparou o altar, colocou a lenha, colocou tudo o que era necessário. Então o garoto perguntou ao seu pai Abraão: cadê o cordeiro para o holocausto? E simplesmente Abraão, com toda a sua fé, respondeu que Deus ia prover o holocausto para si próprio. Então Abraão, pegando seu filho, amarrando os braços, creio eu, e as pernas dele e pondo sobre a lenha, então ele pegou e suspendeu o prutelo até o alto da sua cabeça, enquanto o anjo do Senhor estava observando tudo. E quando Abraão ia descer o braço com o prutelo sobre o garoto, o anjo do Senhor bradou em grande e alta voz do céu, dizendo que Abraão realmente era servo de Deus, temente a Deus e obedecia a todos os seus mandamentos. E ali mais adiante, meus queridos amados irmãos, se encontrava um cordeiro embolado em uma planta. Era o holocausto, o qual Abraão tinha dito para o seu filho que Deus ia prover. E Abraão subiu, sacrificou o cordeiro, qual que Deus tinha provido lá no monte para ele, e desceu, como ele falou, para os seus moços, dando graça e dando glória a Deus. E que esse Deus, meus queridos amados irmãos, o mesmo que fez na vida de Abraão, a mesma providência que fez na vida de Abraão, pode fazer na minha e na sua vida. É só você perseverar, ter fé naquele Deus todo-poderoso, que é digno de toda honra, que é digno de toda glória, e tudo na sua vida será